Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje em especial, terça-feira, como tradição, nós vamos analisar as altcoins que vocês me pediram na data de ontem. Então hoje nós vamos olhar para dados de price action e também para análise on-chain para a gente entender se a gente deve acumular esses ativos por longo prazo ou não. Lembrando, tudo aquilo que eu falo aqui no canal não é em cima através daquilo que eu acho, e sim através de dados. Então a gente vai olhar para dados para a gente poder entender se temos bons ativos ou não diante da nossa frente, beleza? Bom, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Primeiro ponto, antes da gente analisar uma altcoin, a gente sempre deve passar pela dominância do Bitcoin para a gente entender se o mercado está favorável para o Bitcoin ou para as altcoins. Olha só, a gente perdeu esse canal de alta aqui na dominância do Bitcoin, a gente confirmou a perda desse canal e para mim é questão de tempo da gente perder esse fundo aqui. Por que para mim é questão de tempo? Se a gente aumentar o nosso time frame e for exatamente para um gráfico semanal, esse candle que nós tivemos aqui, cara, foi um baita de um engolfo de baixa. Isso daqui significa que as próximas semanas temos maior probabilidade da dominância do Bitcoin ela continuar caindo. Então eu vejo que a dominância do Bitcoin, para mim, nas próximas semanas, ela vai vir buscar esses 48%. E esses 48% já é suficiente para a gente entregar uma bela de uma movimentação de alta dentro das altcoins, tá? Obviamente, a gente vai ter defesa dentro dessa região, porque é um suporte, tá? Mas acredito que a gente vai perder sim esse suporte aqui, vai vir buscar essa dominância mais embaixo. E aí é onde a gente começa a ver o mercado de altcoins e até mesmo o Ether performando melhor do que o Bitcoin. Isso significa que o Bitcoin vai estar caindo e as altcoins vão estar subindo? Não. Só significa que as altcoins e o Ether vai performar melhor do que o Bitcoin. Ou seja, se o Bitcoin cair 10%, as altcoins podem cair, no geral, 8%, 7%. Ether pode cair 5%, por exemplo. Se Bitcoin subir 10%, a gente pode ter as altcoins e o Ether performando 15%, 20%, tá? Quando a gente olha para a dominância do Bitcoin, a gente só está entendendo a relação entre os ativos. Bom, entendendo isso daqui, a gente vê que o mercado ele está mais favorável nas próximas semanas para as altcoins. Então a gente vai analisar exatamente altcoins que vocês me pediram aí. A primeira altcoin que vocês me pediram foi exatamente Ronin, cara, e faz muito, mas muito tempo que eu não falo de Ronin aqui dentro do canal. Olha só, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu estou dentro do projeto desde quando o projeto iniciou, desde quando a gente teve o lançamento desse projeto. Fiquei observando o bear market inteiro acontecendo desse ativo e eu comecei a acumular esse ativo quando a gente estava lá na faixa dos 20 centavos de dólar. Depois a gente deu uma boa porrada nesse ativo e para quem é de dentro da comunidade on-chain sabe que eu vendi, eu me desfiz de todas as minhas posições em Ronin quando a gente estava exatamente nesse topo aqui em $1. E aí depois a gente teve mais uma pernada de baixa, eu voltei a acumular Ronin novamente, principalmente dentro da carteira da comunidade on-chain, tá por volta dos 60 centavos ali de custo, e hoje a gente está em um novo patamar de preço. O meu histórico com Ronin, cara, é um ativo que, putz, eu carrego dentro de todas as carteiras, tá? A carteira rumo ao milhão faz acumulação também de Ronin, a carteira de dentro da comunidade on-chain também tem Ronin. Essa daqui é uma das teses que eu carrego pro próximo ciclo, sendo aquela tese gema. Isso mesmo. Se tem aquele ativo que você pensa, pô, qual que é o ativo com market cap pequeno, que o mercado ainda não descobriu, que a gente tem grandes potenciais de alta pela frente, qual que é esse ativo que você tem dentro da sua carteira? Dentro das minhas carteiras, dentro da carteira rumo ao milhão, o ativo que eu tenho é exatamente o token RON. Esse ativo, ele é super novo, tá? Quando a gente olha exatamente para o price action dele, a gente está falando, galera, que acima dessa região aqui de 2,30, de $3 ali, eu acho que ele chegou em $3, tá? Esse gráfico aqui, tá faltando um pedacinho dele aqui, mas se eu não me engano, ele chegou em $3 e pouco.
A gente tá... isso daqui é fácil, é só a gente vir no CoinMarketCap. Aqui, olha só jogar dentro do CoinMarketCap aqui que a gente vai ver qual foi a máxima histórica desse ativo. Olha só, a máxima histórica desse ativo aqui, deixa eu colocar em dólar, foi exatamente ali aos 3 dólares e 58. Então a gente está falando que acima dos 3 dólares e 58 a gente vai estar em uma descoberta de preço, tá? Acima dessa região aqui a gente não vai ter mais referência de gráfico à esquerda. A gente vai estar em uma bull run desse ativo. Eu gosto muito de acumular esse ativo, tá? Se você me perguntar o porquê que eu gosto de acumular esse ativo, é simples. Se a gente olhar exatamente para todos os ativos de blockchain que movimentam NFT, olha só, a gente consegue ver a Ethereum, a gente consegue ver a Solana, e em terceiro lugar a gente tem a Ronin. A gente está falando que a Ronin é a terceira maior blockchain que transacionou valor em NFT. Não sei se você sabe, mas Ronin é exatamente uma plataforma de games, aonde o game AXS está sendo movimentado dentro dessa blockchain. E cara, quando a gente olha para esse volume aqui, um ativo que o mercado não conhece, um ativo que as pessoas não falam por aí, um ativo que não está listado na Binance, não está listado na Coinbase, a gente ainda tem grandes movimentações, ele tem um valor muito alto. Pô, a Solana acabou de ultrapassar a Ronin em termos de valor transacionado em NFT. Isso é bizarro para mim. Quando eu olho para a Ronin, cara, para mim é um dos grandes cases aí que a gente tem para o longo prazo. Obviamente que se a gente for olhar para o patamar de preço que nós estamos hoje, aqui, cara, é difícil falar que é ponto de compra. Aqui é simplesmente região de topo, cara. Como que eu vou falar que a gente está em um bom preço de compra aqui se a gente está próximo de uma resistência anterior, em 2,40? Tudo bem que eu olho para o price action aqui, a gente pode enxergar uma bandeira de alta aqui, ou flâmula, né? A gente pode ver essa movimentação aqui de uma acumulação, isso daqui é sinal de que vai continuar subindo. Se a gente analisar esse ativo aqui em termos de price action e entender, olha só, o padrão que ele teve no passado, último fundo, último topo, e a gente faz a nossa extensão de Fibonacci, olha só, quando a gente faz essa movimentação, a gente vê que o ativo bateu no alvo 1 de Fibonacci, 1 dólar e 30, chegou dentro dessa região, ele teve resistência e ele entregou um pullback. Se a gente fizer a mesma análise e esse ativo respeitar esse mesmo padrão que ele teve no passado, lembrando, é um ativo novo, onde a gente tem pouco histórico, então não dá para falar que é um padrão do ativo, porque isso aconteceu uma vez só. Mas se a gente analisar e fizer essa mesma análise de extensão de Fibonacci, olha só, a gente tem um alvo 1 de Fibo, sendo os 5 dólares. Então, pô, daqui até os 5 dólares a gente tem uma boa pernada de alta? Sim, a gente tem uma boa pernada de alta. Só que se você não está acumulando, pô, eu tô falando que eu tô acumulando essa parada dentro da carteira Rumo ao Milhão, faz tempo, cara. Eu tenho mais, dessa última pernada só que a gente deu agora, eu tenho mais de 100% de lucro dentro da carteira da comunidade on-chain. A carteira Rumo ao Milhão tem mais de 200, quase 200, não tem mais de 200, mas tem quase 200% de lucro dentro desse ativo. Agora é hora de acumular? Pô, difícil eu falar isso para vocês, porque simplesmente a gente está em uma região de topo. O que eu posso falar é que para o longo prazo é uma tese que eu carrego comigo, inclusive quem é inscrito aqui no meu canal desde lá do começo, eu trazia muita, mas muita análise sobre o token RON, quando ele estava lá na casa dos 20, dos 40 centavos. Então, quem conseguiu aproveitar isso daí, ótimo. Continue holdando esse ativo, porque para mim é um dos ativos que vai se destacar ao longo do bull market, tá? A gente tem um concorrente desse ativo, que é exatamente Immutable X, tá? Immutable X, ela tem a mesma função que a Ronin, exatamente uma plataforma de games. Se a gente olha também para Immutable X, a gente vai ver que temos os mesmos padrões ali, 2,70, topo, aonde a gente tem uma região ali máxima de 5,60 também, e a gente pode ver os mesmos comportamentos, né, de fundo e pernada, porque a narrativa de game, ela ganhou muita força. Immutable X é muito mais conhecido pelo mercado, tá? Porque se a gente for olhar, principalmente o game Illuvio tá dentro de Immutable X, a gente tem muito mais games
dentro de Immutable X, só que eu escolhi Ronin porque ela tem um market cap menor do que Immutable X e ela não é conhecida pelo mercado, além dela não ser listada nem na Binance e nem na Coinbase. E sempre que a gente tem listagem desses ativos, a gente tem uma coisa que chamamos de efeito Binance e efeito Coinbase. Isso faz parte da minha tese sobre o token RON. Hoje eu compro o token RON dentro da BitGet, tá? Dentro da BitGet a gente tem esse ativo. No passado eu comprava ele dentro da Katana mesmo, beleza? Bom, isso daí falando sobre Ronin, um ativo que eu tô acumulando para um longo prazo. Outro ativo que vocês me pediram aí nos comentários e uma galera me pediu esse ativo aqui. Pendle, eu não sei exatamente porque vocês estão me pedindo esse ativo aqui, eu não sei se saiu alguma narrativa em cima desse ativo, alguma coisa, mas achei incrível a quantidade de pessoas que me pediram esse ativo aqui. Olha só, quando a gente analisa, é um ativo novo também, tá? É um ativo ali de 2021. Se a gente olhar o ponto que nós estamos, cara, a gente tá na resistência mais forte que o ativo vai ter ali. A partir desse rompimento aqui, galera, deixa eu até ver dentro do CoinMarketCap se a gente não tem outro topo anterior, outro topo para trás. Olha só, se a gente olha, a gente tem um topo aqui, ó, para trás nos 2 dólares e 20. A gente tá próximo dessa região dos 2 dólares e 20, tá? A partir do momento que a gente romper essa região dos 2 dólares e 20 aqui, cara, esquece, o ativo vai estar em uma bull run. A partir desse momento, é difícil a gente analisar, é difícil a gente entender pullbacks, tá? Se a gente olhar, cara, ele está em uma linda tendência de alta, isso olhando para price action. O que você pode fazer se você estudou sobre esse ativo? Não sei porque tantas pessoas me perguntaram. Se todas essas pessoas que me perguntaram estudaram sobre o ativo, entenderam que faz sentido você holdar o ativo, olha só, lindo, ele está em uma tendência de alta e ele vai entrar em uma bull run. Mas isso se você estudou o ativo. Se você não estudou o ativo, se você só está indo porque alguém falou e eu achei suspeito por muita gente vir perguntar sobre isso daqui, cuidado para você não colocar a estrela no topo do mercado, porque ao mesmo tempo que a gente pode iniciar uma bull run, aqui pode ser o topo desse ativo, tá? Não sei se rolou hype, não sei o que está rolando em cima desse ativo aqui. Se você quiser analisar para poder entrar, cara, desce o time frame para 4 horas e entenda qual que é a região de suporte que nós temos desse ativo dentro do RSI e a gente pode olhar aqui, ó, historicamente ele está com suporte nos 38, cara, compre o ativo nessa região dos 38, tá? Fez o pullback em gráfico de 4 horas, é compra, e aí se você vai holdar o ativo, se você vai fazer compras parciais, não sei, isso daí é com você, né? A gente pode puxar exatamente aqui dados on-chain para entender se faz sentido ou não a gente holdar esse ativo. Bom, o primeiro ponto é que esse ativo começou a ter movimentações acima de 100 mil dólares agora, tá? Movimentações acima de $1 milhão tem pouquíssima ali. O ativo, ele custa $1,60. Se a gente filtrar as carteiras aqui, olha só, se a gente filtrar as carteiras de 100 mil dólares até 10 milhões de dólares para entender o que os big players estão fazendo nesse ativo, olha só, a gente teve os big players acumulando muito forte quando esse ativo estava lá nos 14 centavos, eles vieram acumulando e quando o ativo chegou ali por volta dos 40 centavos, a gente começou a ter uma distribuição. Isso daqui é um sinal de alerta, tá? Exatamente, não estou falando, olha só, é um ativo que eu não conheço, eu não sei o fundamento dele, eu não sei para que serve, eu estou simplesmente olhando para dados para tentar entender exatamente o que é essa parada. Mas aqui ele já me chama um ponto de alerta, já levanta uma luz amarela. Qual que é essa luz amarela? Cara, a gente viu os players acumulando até os 40 centavos, os big players, e de lá eles começaram a distribuir. Eu tô falando que eles vão continuar distribuindo? Não. Mas é uma parada para você ficar ligado. Baleias estão vendendo. Quando a gente olha aqui para Pendle desde abril ali, ó, de 2023, essa parada está sendo vendida, está sendo distribuída dos mesmos caras que compraram lá no fundo.
Caso a gente volte a ter esses players acumulando aqui, beleza, a gente descarta todo esse sinal de alerta, mas caso eles continuem distribuindo, isso daqui significa o quê? Significa que os pequenos players estão pagando a conta dos grandes players, os grandes players que compraram lá atrás. Então, tem que tomar um pouco de cuidado quando você vai acumular qualquer ativo por longo prazo. Você tem que entender se você não está entrando atrasado em uma festa, tá? Então, um sinal de alerta aí exatamente para Pendle. Obviamente, não sei sobre o ativo, não vou falar se é um bom ativo para rodar por longo prazo ou não. Não tenho parâmetro nenhum para falar isso daí, porque eu não sei o fundamento dele. Bom, agora eu vou dar exatamente uma encarcada aqui. No vídeo de ontem, algumas pessoas me pediram para analisar Baby Doge. Cara, por favor, nunca mais faça isso. Não me pede para analisar esse tipo de coisa. Olha só, eu pago, cara, R$300 por mês somente para Sentiment, que é essa plataforma que eu acabei de mostrar para vocês, só para a gente fazer análise de altcoins. Porque eu não tenho esses dados dentro da Glassnode. Pago mais 200 e pouco para a Glassnode para ter dados do Bitcoin. Cara, por favor, né, analisar Baby Doge, cara, aí não dá, né, moeda de Twitter, moeda de Pump and Dump, pô, galera, não dá. Usem esse meu tempo, usem esse quadro aqui, por exemplo, de análise de altcoin às terças-feiras, para me pedir protocolos, cara, de verdade, protocolos ali onde as pessoas estão acumulando, onde a gente sabe que faz sentido algum, sei lá, Pendle, por exemplo, o que ela fornece, é simplesmente stake, o que o negócio está fazendo, proporcionando para o ecossistema cripto. Agora, Baby Doge, Pepe, essas paradas, por favor, né, não vamos investir R$300 por mês dentro da Sentiment e você não precisa pagar nada por isso, tá de forma gratuita aqui para você, simplesmente para a gente ficar analisando Pepe, né? Ou Pepe não, Baby Doge e Pepe também. Bom, próxima que vocês me pediram, exatamente SNX. Olha só, se a gente analisar SNX e a gente vier no gráfico de Price Action do diário, a gente tem uma coisa interessante aqui dentro de SNX. Nós estamos dentro da Bacia das Almas Perdidas. Bacia das Almas Perdidas é uma ótima fase de acumulação para o longo prazo. É um padrão do mercado cripto, um padrão de quando a gente vem do bear market, a gente começa a lateralizar. Obviamente que dentro dessa lateralização, uma altcoin ela tem exatamente uma exponencialidade muito alta. Então a gente está falando que a SNX ela tem uma exponencialidade de 120% dentro da Bacia das Almas Perdidas. Mas eu gosto bastante desse padrão aqui de Bacia das Almas Perdidas, tá? Isso daqui é um sinal que nós temos no Price Action de que existe um interesse de big players. Primeiro ponto, a gente olha o Price Action e identifica esse padrão. Então, pode ser que por longo prazo, mais uma vez, se o protocolo fizer sentido para o ecossistema cripto, beleza, seja um bom ativo para acumular. Eu já estudei o fundamento de SNX? Obviamente que não é um ativo que eu tenho na carteira, não tenho ele dentro da carteira 1 ao milhão, eu também não tenho tempo para analisar todos os ativos. A gente pode bater o olho aqui na análise on-chain para a gente entender o que nós temos. Olha só, diferente de Pendle, a gente já tem movimentações acima de $100 mil há um período muito maior. Lembra, Pendle, quando a gente puxa aqui, ó, Pendle, por exemplo, a gente não tem movimentações acima de $100 mil aqui, ó, durante o ano de 2022. Olha só que grande diferença. SNX mostra que a gente tem sinais de big players. Pô, a gente tá falando acima de $100 mil. Ah, Gui, $100 mil não é nada. Tá bom, galera. Então a gente olha acima de $1 milhão. Tem movimentações acima de $1 milhão. Isso aqui mostra que tem interesse de big players ali. Se a gente for considerar o preço do ativo, que é $3 ali, e a gente for olhar de 300 mil dólares também a $10 milhões, e a gente analisar o que as carteiras estão fazendo, a gente não tem uma clara acumulação desses players, porque em um momento a gente vê as carteiras subindo, depois distribuindo, subindo, distribuindo, subindo, distribuindo, ao menos que a gente considere só as carteiras de 100, ali de $300 mil até $1 milhão, a gente vai ver que elas acumularam
aqui durante um longo período, e se elas não continuarem essa distribuição aqui, isso daqui ainda é uma acumulação no longo prazo. Tem que ficar ligado, só se a gente não vai continuar tendo essa distribuição aqui. Mas é um ativo que nos gera será que eles estão acumulando ou não? Porque não é tão claro assim essa acumulação. Olha só, se a gente for olhar, por exemplo, para Iluvio, que é outro ativo que vocês me pediram também, olha só, Iluvio é um ativo que eu tenho dentro da carteira rumo ao milhão, tá? Ele também está dentro da bacia das almas perdidas, eu também venho acumulando esse ativo faz um certo tempo dentro da carteira rumo ao milhão. E quando a gente analisa, por exemplo, Iluvio, olha só, a gente vai usar os mesmos critérios, a gente vai analisar Iluvio. A gente vê que temos transações acima de 100 mil dólares, temos poucas transações acima de 1 milhão de dólares, tá? Não são muitas transações, só que Iluvio custa 80 dólares. Então, se a gente olhar exatamente ali para as carteiras de 80 mil dólares até quase 1 milhão de dólares ali, ó, por exemplo, olha só, a gente consegue ver que essas carteiras elas vêm acumulando e acumulando forte ao longo do bear market. Desde quando o ativo chega ali no patamar de 100 dólares, a gente começa a ver uma acumulação e essa acumulação aqui é clara. Os players estão aumentando as suas quantidades nesse ativo. Olha só, uma grande diferença. A gente encontrou um ativo aqui que na análise on-chain nos mostra que os grandes players compram. Eles não estão vendendo. Quando a gente olha para SNX, temos uma dúvida, temos uma dualidade ali, porque eles compram, vendem. Quando a gente olha para Pendle, a gente tem um ativo onde eles compraram muito e eles estão vendendo. E aí, cara, com isso você começa a tomar decisões. Beleza, se eu tenho esse ativo aqui que estão distribuindo e esse que estão acumulando, talvez eu vou olhar para comprar esse que estão acumulando. Vocês sacam porque eu não consigo analisar todos os ativos? Primeiro, que é humanamente impossível, são 2 milhões de ativos. E quando eu começo uma análise, eu já começo a descartar os ativos. Por exemplo, cara, se eu vejo o Pendle, tá tendo distribuição, eu vou ficar analisando? Não, sai fora do meu radar. Vou analisar qual? SNX, interessante ali. Vou adicionar isso para carteira? Não. Para quem se lembra, quanto tempo eu fiquei meses falando em live com o Rodolfo sobre LDO, Lido, que, cara, é bom ativo, tal, não sei o quê. Eu levei meses para adicionar aquilo na carteira, porque durante esses meses eu sigo acompanhando o ativo. Primeiro ponto, olhei para o ativo, tem bons dados como Iluvio? Vou passar a acompanhar esse ativo diariamente para entender se é consistente aquela acumulação ou se a gente vai entrar em distribuição ou não, beleza? Então, isso é um dos fatores que eu uso para fazer um critério de seleção, tá? Eu sempre vou olhar para os ativos em termos de dados on-chain, eu sempre vou olhar para os ativos em termos de price action para entender que zona nós estamos. Cara, bacia das almas perdida, ótimo, super me chama a atenção. Qual que é o potencial de valorização? 2.700% para voltar para o topo anterior. Ótimo, tem um ativo com grande potencial aqui. O que eu vou fazer? Vou buscar, tem big players investindo nessa parada? Tem, não são tantos, tá, Gui? Porque a gente não tem transações acima de 1 milhão de dólares. Opa, não tem tantos big players assim. Mas quando eu olho para as carteiras, eu vejo que esses big players que estão no jogo, eles seguem acumulando. Ótimo, tenho critérios de seleção favorável para eu ter Iluvio dentro da carteira. E sim, eu tenho Iluvio dentro da carteira rumo ao milhão. Se você quiser participar da carteira rumo ao milhão, link na descrição. Lá eu tomo todas as decisões, você simplesmente copia e cola as decisões que eu tomei. Vocês me pediram outros ativos aqui também, como Maker, ICP. Não vou conseguir analisar todo mundo, que a gente já bateu o nosso time aqui. Mas na próxima terça-feira que vem, a gente analisa esses ativos aqui que ficaram para trás, beleza? Ou se não, ao longo dessa semana, a gente analisa aqui novamente as altcoins. Espero que você tenha gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito, considere se inscrever. Um forte abraço, tamo junto e eu vejo você de volta no canal amanhã, trazendo mais análise do mercado, olhando mais para dados on-chain, olhando mais para fundamento, beleza? Forte abraço, tamo junto e valeu!